Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão que joga neste domingo o clássico contra o Santos dentro da Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte com as últimas informações do Timão para esse jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Vamos falar sobre Corinthians e Santos, o jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena. E a gente tem aqui informações do Matheus Ribeiro pra gente sobre o duelo. Chega mais, Matheus. Fala pessoal do Troca, tudo bem? Olha, nessa sexta-feira, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, deu uma coletiva aqui no estádio do clube em que ele apresentou os novos nomes indicados ao departamento financeiro e de marketing do Corinthians. Ele aproveitou a mesma coletiva para fazer um pronunciamento e se defender de algumas acusações contra ele. Vale a gente lembrar, né, que no caso o Augusto tem pelo menos 3 vias de impeachment em curso contra ele, com destaque ao caso Vaidbet. Na coletiva, ele disse que não teme esse impeachment, disse que não tem paz para trabalhar desde o primeiro dia no Corinthians e comentou também dizendo que, caso a comissão peça reforços no meio do ano, ele não vai medir esforços para isso, vai atrás e vai contratar. Agora, depois da coletiva, ele convocou o advogado pessoal dele, o Dr. Cury, para comentar as investigações da Polícia Civil a respeito de um dinheiro da Vaidbet que teria ido parar nas mãos de pessoas ligadas ao PCC. O Augusto disse que é inocente e o advogado comentou em sequência que ele não vai ser indiciado no caso. Vale a gente lembrar também que a votação de impeachment contra o Augusto está marcada para o dia 26 de maio. Agora, dentro de campo, Corinthians vem de derrota contra o Mirassol, mas nesse final de semana tem clássico, viu? Isso porque pega o Santos aqui em Itaquera, jogo com transmissão do Premier às 4 da tarde. Corinthians que se apoia aí também num bom retrospecto contra a equipe santista, não perde jogando em casa contra o Santos desde 2022, tá certo? Bastidores muito agitados, mas com o Corinthians entrando em campo nesse final de semana. Pessoal, volto com vocês. Bom programa. Valeu, Matheus. Obrigado. Sabe que me chamou a atenção na entrevista algumas coisas, né? Mas só para dizer uma. Do presidente do Corinthians hoje. Ele disse, a dívida não fui eu que fiz, então não vou pagar. Não é culpa minha, não vou pagar. O brasileiro funcionou assim muito tempo. Muito tempo. E me chama a atenção. Aliás, é um bom plano. Não é um bom plano para o futuro do clube? Não é minha dívida, não vou pagar. O último balanço financeiro não conta muito essa história, né? Fala de um aumento de endividamento importante. E a outra questão é quando, se precisar de reforços no meio da semana, no meio do ano, se a comissão técnica quiser, não vai medir esforços. Quer dizer, está sobrando dinheiro, o endividamento quase não aumentou, é pequeno. Então, por que não se endividar mais, né? É isso, é por aí. Vamos colocar aqui então a nossa ilustração com os campinhos, as prováveis escalações de Santos e Corinthians para o clássico do final de semana. E a gente vai fazer a nossa seleção de Corinthians e Santos, posição por posição, quem é melhor, tá? Ou quem está melhor no momento. Olha, confesso que goleiro eu já fiquei na dúvida. Sim. Porque o momento do Brazão é ótimo. E o do Hugo também. Brazão ou Hugo, Mansur? O momento dos dois é espetacular. Se for ver, né? Brazão tá pegando muito. E aí, Brazão ou Hugo? Mas eu ainda fui de Hugo. Acho que se pegar toda a passagem dele pelo Corinthians, o tempo que ele está ali numa posição que era difícil de assumir, e eu acho que ele foi bem, na média tem ido bem. Em relação a isso, para você achar alguma coisa, porque os dois estão pegando muito. E essa amostragem um pouco maior do Hugo, em momentos importantes e tudo, da maneira que chegou, eu acho que é... Você foi de Hugo também, então? Hugo. Então também vou de Hugo. 3-0 para o Hugo, embora seja por muito pouco, né? Porque o Brasão está fazendo um grande ano. Na direita, Aderlan ou Mateuzinho? Alex, começa contigo. Então, o Aderlan ele voltou agora, né, cara? Eu gosto muito dele como lateral, né? E desde que o Santos contratou ele o ano passado, eu falei que era um bom nome e até não entendi muito como que o Red Bull Bragantino acabou liberando, mas o Mateuzinho, por esse tempo que ele está ali, eu vou de Mateuzinho. Jogadores de características diferentes um do outro, né? Mas eu vou de Mateuzinho também. É isso aí, eu também vou de Mateuzinho. A dupla de zaga, escolham 2 zagueiros, por favor, dos 4. Zé Ivaldo, Luan Pérez, André Ramalho e Kaká. E aí, Mansur? Eu acho que a gente pode ter alguns questionamentos de que o André Ramalho nem sempre manteve o mesmo nível. A questão dos zagueiros do Corinthians foi uma discussão. De todo modo, para mim, ainda vou de Zé Ivaldo e André Ramalho. Zé Ivaldo e André Ramalho. Eu também voto nos dois. Zé Ramalho do Santos, André Ramalho do Corinthians. E você, Alex? Também, Zé Ivaldo desde... Falei o quê? Zé Ramalho. Zé Ramalho, muito bom também, mas fazendo outra coisa, né? Cantando, ele é muito bom. Cara.
Zé Ivaldo, André Ramalho. Não, Zé Ivaldo e André Ramalho. Porque o melhor zagueiro, se olhar tudo, eu acho que é o Zé Ramalho, tá vendo? O André Ramalho, mesmo que ele não iniciou esse ano bem. Mas Zé Ivaldo e André Ramalho, eu acho que é a dupla aí. É isso aí. Então vamos para a lateral esquerda. Começo contigo, Alex. Andileri ou Escobar? Eita, Escobar é uma boa surpresa também, tá com tudo, mas eu vou na segurança do Angileri ali. Essa eu discordo do Alex. Eu vou no Escobar. Acho que o Escobar tem sido mais regular, né? O Angileri vem bem no Corinthians nesse princípio. Saúde, hein, cara? Dentro e o Escobar tem feito um ótimo campeonato, né? Pela esquerda, com força para defender, chega bem no ataque também. Então é uma das boas surpresas do Santos na competição. Eu vou de Escobar. Acho que tem duas surpresas, mas poderíamos ir tranquilamente de Angileri, que também está em bom nível. Eu estou como você, eu vou de Escobar, mas acho que são duas surpresas, de certa forma, né? O Escobar pelo nível que vem mantendo. Sim. O Angileri tinha uma desconfiança pelo número de jogos dele antes de chegar ao Corinthians, nas últimas temporadas. Não era uma quantidade de jogos tão grande, como ia sentir o ritmo. Acho que ele entrou e se adequou bem ao time, mas ainda assim, eu acho que um pontinho a mais estou com o Escobar. É isso aí. Vamos para o meio-campo. Vamos começar com os dois 5, né? Na teoria, camisa 5, Rincon com o Ranielli. Alex, você começa. Cara, a experiência do Rincon... Eu vou ficar com o Ranielli, essa saúde, coisa... A princípio ali, eu vou no Ranielli. Eu também vou de Ranielli. E aí, moço? Eu também vou de Ranielli, mas o Rincon foi aparentemente uma escolha da comissão atual, né? Nem sempre estava começando os jogos antes, uma escolha da comissão do Kleber. Acho que ele tem algumas qualidades para jogar, mas acho que o Ranielli dá um pouco mais de segurança, está mais tempo estabilizado ali como camisa 5 do Corinthians, jogador que pode eventualmente entrar no meio dos zagueiros, fazer para defender a área, enfim, eu fico com o Ranielli. Como os sistemas são, na teoria, diferentes, né, de Santos e Corinthians, a gente vai fazer adaptações aqui, né? Então, a gente vai tentar comparar um segundo meio-campista, que no caso do Santos é o Bom Tempo, com o José Martínez, do Corinthians. Eu começo eu vou no Bom Tempo, porque tem me agradado muito a personalidade do Bom Tempo, uma passada larga, um jogador muito bom tecnicamente. Acho o Martínez também um ótimo jogador, fazendo uma temporada muito boa, né? Mas assim, pela jovialidade e o que o Bom Tempo tem mostrado num time menos arrumado nesse momento do que o Corinthians, eu vou de Bom Tempo, Alex. Eu também, cara. Acho a chuva importante, mas o Bom Tempo é melhor, né? Mas chuva também pode ser bom tempo, dependendo da situação, né? De dinâmica, Bom Tempo. Um jogador muito interessante, né? Assim, se for ver hoje, eu vou no Bom Tempo. Estou muito impressionado com o Bom Tempo nesse início, assim. Inclusive, é curioso como os dois têm oferecido, por vezes, ao time um movimento similar, né? Tanto o Bom Tempo no último jogo, em que o Roleiser partia do lado direito, ele fazia essa ultrapassagem por fora, às vezes, para ser o homem pela direita, o Aderlan ficava um pouco mais por trás. O Martínez também dá essa capacidade de muita força pelo lado. Que interessante, jogador. Aí, uma soma de experiência, também de tempo já adaptado ao time, eu votei no Martínez, mas poderia ter votado perfeitamente no Bom Tempo. É isso aí, então vamos de Bom Tempo. Agora a gente vai comparar o Carrilho, que é o jogador mais adiantado, né, desses 3 do Corinthians de meio campo. Ele é o mais adiantado ali para encostar no Coronado ou no Bidon, né? Então a gente vai colocar o Carrilho, que normalmente joga mesmo pelo corredor do lado direito, com o Barreal ou o Tassiano, a dúvida no Santos do lado do campo. Mas aí fica pouca dúvida, né? O Carrilho tá jogando muito. Eu gosto muito do Barrial, tá? Eu gosto do Barrial, mas acho que o Carrilho ainda é um jogador de um... Sim, acho que o Barrial, quando tiver mais uma sequência maior, ele vai ser mais notado, inclusive por quem assiste os jogos do Santos, porque eu acho que ele tem muitas qualidades. Mas nesse momento, Carrilho. Isso, um jogador que para mim ainda está num padrão acima. E Alex? Carrilho também. É isso aí, então vamos de Carrilho no lado direito ali. Agora, comparando o outro meia, né? Roleiser com Breno Bidon ou Coronado. Eu acho que o Coronado, eu acho ele um ótimo jogador. Só que ele nunca está em forma, né? Ele nunca tem uma sequência, ele está sempre machucando e indo ao departamento médico. Se a gente tivesse, talvez, no auge ali do Coronado, no auge físico, não estou nem dizendo o auge da carreira dele, mas o auge para o momento do Coronado, eu escolheria o Coronado. Mas por essas oscilações, e o Roleiser vem crescendo de produção no Santos, eu vou de Roleiser. Alex? Cara, eu sou muito fã do Breno Bidon desde o tempo que eu conheci ele lá. Eu gosto muito dele e tem um futuro brilhante. Hoje, olhando,
como meia, Roleiser, que ele ainda tem drible, ele tem finalização, ele tem esse... Hoje eu votaria no Roleiser. Já que a gente fez a comparação nessa função mais do 10, digamos assim, aí eu fico com o Roleiser. Eu gosto muito do Bidon, acho que ele pode fazer muitas coisas no no mais time. atrás um pouquinho, né? Até mais atrás. Ano passado Pode fazia até ser muito 10, do mas é uma trio característica... O Roleiser, ele tem um pouco mais do drible e tudo. Tem mais a característica para a posição. O Bidon, ano passado, no trio, por exemplo, como um dos três por trás do Garro, em alguns momentos vai bem. Pelo lado, o Dorival chegou a colocar ele partindo do lado direito no primeiro jogo dele, Novo Horizontino. Também ele consegue fazer bem. É um jogador que faz muitas coisas no time, só que para essa função, vamos dizer, do criador, do articulador, eu voto no Roleiser. Aí, a gente tem um segundo atacante, né? Soteldo com o Memphis ou o Romero. É muito difícil, porque, por exemplo, se jogar o Romero, eu prefiro o Soteldo. Se jogar o Memphis, aí fica difícil para o Soteldo. O Memphis é mais decisivo nesse momento do que o Soteldo. Então, eu vou de Memphis ali, né? Se tiver que optar entre um dos três, eu vou de Memphis, Depay. Mas foi o meu outro protesto antes, né? É bom para polarizar. Tá certo. Eu teria escolhido 2 dos 3 meias ali entre Bom Tempo, Carrilho, Ranieri, e talvez tivesse usado o Memphis e o Soteldo numa formação um pouco mais solta. Mas, enfim, já que Soteldo, né? Já que votamos entre os dois, para mim, acho que o Soteldo vai ser muito importante na temporada do Santos. Se o Santos tiver de invenção, de criatividade, partindo do lado, mas um jogador muito criativo pelo perigo que ele leva. Mas, assim... Sem Neymar, o mais desequilibrante desse é o jogador que mais desequilibra joga. Agora, se a gente pensar na capacidade de dentro de um jogo mais próximo da sua maior capacidade, acho que o Memphis ainda pode atingir um nível um pouquinho acima. Então mas são dois ótimos jogadores. Eu acho que o Memphis, nesse sentido, e Soteldo, não é... Imagina, o Soteldo também podendo jogar 2 linhas de 4, que ele joga aqui aberto, mas jogando esse segundo aqui também, com essa liberdade. Cara, eu sou muito fã, gosto muito do Soteldo. É muito bom jogador. Quem não gostaria de ter um Soteldo desse jeito, que é driblador, cria jogada, enfim, né? Mas eu também, entre ele e Memphis, ainda votaria no Memphis, né? Nesse caso. Mas o Soteldo realmente é um jogador muito interessante. Se ele se mantiver saudável, a maior parte do jogo, o Santos naturalmente tem que contar muito com ele, né? Sem dúvida. Entre Tiquinho e Yuri Alberto, Yuri está vivendo um grande momento, né? Não tem muita discussão, acho. Gosto de também do Tiquinho, mas o momento até, no sentido geral, Yuri, né? E entre o técnico, hein? Kleber Xavier e Dorival. Acho que é pelo histórico do Dorival, né? O Kleber começou agora a carreira como técnico, tem muito né? poucos jogos de amostragem. Tem que entrar Nesse momento, acaba sendo a escolha pelo Dorival. Então, vamos colocar aqui o mix. Como é que ficou? Mix? Mix, a nossa mistura aqui de Santos e Corinthians. Olha só, tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Zé Ivaldo e André Ramalho à zaga, Escobar na esquerda. Bom Tempo, Ranieri e Carrilho no meio campo, com Roleiser, Memphis e Yuri Alberto. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Corinthians, 4 do Santos, além do Dorival Júnior. Ficou bom o meio campo ali, ó, com o Ranieri e André Carrilho saindo por um lado, Bom Tempo pelo outro. Bom técnico, né? Daria um bom tempo, né? É isso. Aí, aqui na hashtag Troca de Passes, olha só, o Cacaroto Fla manda aqui. Zé Ramalho chega agora no Santos e já tem mais jogos que o Neymar. Brincando com... falando de Zé Ramalho aqui, ele brincou. E o Evilásio manda aqui. Felipe Diniz, o Bom Tempo do Santos. Ih, esse aí tá mais parecido com Tempestade. Muito ruim. Não é muito ruim, não. Bom Tempo é ótimo jogador.